Tem um filme, viado, que é tipo ficção americana, tá ligado? Tipo, ele conta a história de um mano negro que ele tem vontade de escrever vários livros de ficção, de aventura, tipo um Harry Potter, tá ligado? E tudo que ele lança, as editoras não querem. Porque é de fantasia. Então, tipo assim, mano, se coloca no seu lugar aí, mano. Faz um filme sobre a quebrada, faz um livro sobre a quebrada, escreve sobre a violência negra, a violência na favela. Porque lá, eles não querem que o cara faça um Harry Potter. Já tem um branco pra fazer isso. Você tá Eu ligado? passo esse bagulho, sabe, irmão? Não, tipo assim, irmão. Entendi, que entendi. a questão da cor, irmão, ainda mais no Brasil, é uma parada que é muito diferente, porque ela é eterna, irmão. Entendeu? Essa nossa questão origem, porque nós é latino, né, irmão? Nós é mestiço. Então, quando nós vem da origem igual nós, vem da favela, vem do Apá, nós segue um certo estigma e estereótipo. Mas, tipo assim, igual o parceiro frisou, mas, por exemplo, pra mim que sou branco, irmão, é uma questão que é mais forte ainda essa questão, tipo assim, pô, o meu direito de ser como eu sou, de falar como eu quero, de andar, de minhas tatuagens, meu jeito. Agora, quando você é preto, é uma parada que não é nenhum direito de escolha, é uma parada que sempre tá com você, irmão. Você pode ganhar dinheiro, pode falar bonito, você sempre vai sofrer racismo. Tá ligado, irmão? Então é um bagulho que é outro peso e outra medida, tá ligado? É isso. Mas nessa questão dos pessoal conhecer eu, já como alguém que vem da favela, como pum, eu passo essas paradas, às vezes, até no estúdio, em vários bagulho que às vezes eu quero fazer uma música, no segmento, e os DJs sempre falam, não, mano, vamos falar os bagulho, pá. Vamos curtir, por isso que eu me identifiquei, tá ligado, irmão? Que é igual eu falo, é outro peso, outra medida, tá ligado? E pum. Mas é real esse bagulho que você tá falando, irmão. Total, tipo assim, é um estereótipo que eles esperam que nós sempre siga esse bagulho, porque sabe qual que é a parada, irmão? É muito louco. Eles adoram consumir esse tipo de arte. É isso aí. E eles não são capazes de reproduzir essa parada tão bem feita, tá ligado? Só que aí quando nós faz, eles falam assim, cê é louco, ele é bandido, não tem como o cara fazer isso aí tão bem feito assim, não. Tipo assim, um exemplo, irmão, pô, Cidade de Deus é um dos filmes aclamados, lista de melhores filmes do mundo, né, irmão, e tal, entre os 30, eu acho, entre os 10, não sei. E tipo, você vê que os funk, tá ligado? Principalmente os mais criticados, eles são muito consumidos pela burguesia, pela alta classe, Muito, tá ligado, irmão? muito. Muito consumido. Os rap era antigamente, tá ligado? É até hoje, mas na época que era mais perseguido e tal, eles também já consumiam, porque assim, eles gostam da sensação, É isso tá aí. ligado? Da adrenalina. E as ideias é o seguinte, a arte é sobre isso, tá ligado? Por isso que eu defendo a ideia do menor ter o direito, sim, de fazer a música, que é o proibidão, que eles chamam de apologia e tal, porque muitas vezes a ideia é o seguinte, irmão, um moleque só conhece isso, dentro daquele cotidiano que ele vive, é ensinado como se isso fosse da hora, mas ele já tá com um pensamento diferente, porque ele já não tá pensando em fazer um bagulho, ele tá pensando em falar sobre o bagulho, que é o que ele conhece, tá ligado? E aí, às vezes, a partir daquela letra ali que ele vai fazendo, ele vai estourando uma música, outra, vai conhecendo outro mundo, vai abrindo a mente dele, e ele muda o segmento dele, tá ligado? A maioria dos MC começou, ainda mais no funk, não todos, mas muitos, né? Não vou falar a maioria, muitos, Sim. começou no proibidão, tá ligado, irmão? Muitos começou no proibidão. Então, por isso que eu defendo esse direito do moleque falar o que ele quiser, tá ligado, irmão? Sim. Independente se eu faço ou se eu não faço. Porque É arte, eu né, acho mano? que é sobre essa parada aí, tá ligado, irmão? Agora o ponto que você identidade. trouxe, eu nem precisei concluir, ele já pegou a visão que eu ia chegar nesse lugar. Tipo assim, que nem você tava falando do Jones, pô, o cara é um acadêmico, não tem como a gente se comparar com ele aqui. Ele sabe o ano, ele sabe tudo, mas você desenvolveu muito, mano. E um dos bagulhos que mais ficou puto, assim, que eu fiquei muito puto com isso, foi a galera falar assim, pô, o Salvador sabe trocar uma ideia. Tipo assim, o Salvador sabe argumentar. Tipo assim, mas por que não, mano? Que estereótipo é esse que você tem da favela que as pessoas não sabem falar, pô? A galera não sabe argumentar, ela não sabe se defender. Tipo, esse estereótipo, irmão, tipo assim, você só tem que falar gíria, você tem que ser um cara ignorante e você não tem que saber se defender. Mano, isso me incomoda, tá ligado? Que eu acho que até o ponto que o Raul trouxe sobre ele colar aqui, ele tentar trazer a visão, ele se comportar um pouco diferente da quebrada, é porque já tem um estereótipo na gente, mano. Tá ligado? Se a gente não falar bem, esse cara alopra a gente, tá ligado, mano? Então, tipo assim, a gente precisa se provar, infelizmente, e ter essa capa, porque senão é só isso. Oxe, como assim o Salvador fala bem, mano? E, cara, como é que assim o Salvador só precisa defender pra um monte de branco letrado que fez as melhores universidades, privilegiados e boy, tá ligado? Esse cara saiu bem. Então, esse preconceito, mano, de achar que a gente não pode ser outra coisa do que eles imaginam, é um dos bagulhos que mais me incomoda, viado. Mais me incomoda, mano. Acho que você viveu isso aí, irmão. Você viveu esse bagulho. É exatamente isso, irmão. E encaixa naquela parada que nós falamos lá no começo, que é o seguinte, é muito pelo contrário. Na verdade, a gente faz isso o tempo inteiro, tá ligado? A classe operária,
os favelados, né, mano, o pessoal que vem de baixo, é quem tá sempre mantendo a classe que tá ali em cima, irmão, e trabalhando com eles, e lidando com eles, e atendendo eles, e servindo eles com a maior das educações, entendeu? E eles esquecem disso daí, tá ligado, irmão? E muitas vezes eles ganham a força nesse tipo de discurso, tá ligado? Porque tem tanta gente que se acostuma a se adaptar que acaba pensando que é um deles, tá ligado? É isso aí. Entendeu? E nessa que nós também não pode pecar. Nós sempre tem que lembrar de quem nós é, irmão, e ter orgulho sim, tá ligado? Como assim, irmão? Eu vou apagar a minha história, tá ligado? Como você vai me fazer acreditar que a minha história foi baseada em algo ruim? Um exemplo, eu passei a minha infância escutando Felipe Boladão, tá ligado? MC Zóio de Gato, tá ligado? Até os funk do Rio de Janeiro. Porque teve várias fases, teve a fase do rap, teve... Mas falando ali de questão de proibidão, igual eles falam e tal. E assim, irmão, marcou a minha vida. É um pedaço da minha vida. Eu não tenho como apagar o que eu sou. Ou que você me convença que aquilo que eu passei a vida inteira vivendo, escutando, me identificando, é errado. Tá ligado, irmão? Não tem como, irmão, você, querendo ou não, bem se dizer, criminalizar uma cultura. E o que muitas vezes as pessoas não compreendem é assim, ó. Um exemplo, pô, você mora na quebrada, tá ligado, irmão? Você tem um estilo de ser. Às vezes você não é muito de se misturar na rua, lá ali na quebrada e tal. Às vezes você não segue o estigma, o estereótipo. Sim. Não é todo mundo também da quebrada que Total. tem pessoal da quebrada que parece mais boy que os boys, tá ligado? É isso. Da hora legal. Só que, assim, muitas vezes eles querem tirar um exemplo. Por exemplo, o funk. Não, isso daí não representa a favela não é todo favelado que é assim. Não passa. Só que o que eles não entendem é que é assim, ó. Não é todo favelado que é assim, mas essa é a cultura que saiu da favela. Tá ligado, irmão? Essa é a cultura que saiu da favela, é o funk, é o samba, tá ligado, irmão? Seja uma cultura numa questão estilo, ou numa questão musical, tá ligado? Ou numa questão de ideal, tá ligado? Seja qual for. Comportamento. Tá ligado? Não importa, tá ligado? Por mais que você julga o cara, que você fala, nem todo mundo que vem daqui é assim, tá ligado? Mas a cultura que vem da onde você vem é assim, tá ligado? Você aceitando ou não. Então, quando as pessoas começarem a aceitar mais, tá ligado? O lugar da onde elas vêm também, porque hoje tem muito disso também, os pessoal mesmo da quebrada é contra os pessoal, um contra o outro, devido a essa parada que nós estamos falando de manipulação política e de separatismo de nós mesmos, tá ligado, irmão? O bagulho é muito louco. Pra caralho, você falou um ponto aí que eu acho muito foda, mano, sobre como a gente tem que dialogar e, pô, quem que vai dar isso pra gente? Quem que tá lá no poder que eu tô reivindicando pra minha quebrada? E um dos meus, pô, ele é uma das minhas, não só como artista, que eu acho ele brilhante, mas como posicionamento, ele é uma das minhas inspirações, que é o CBzinho. Ah, o CB é bigode, gente. Tá ligado? Só que, tipo assim, quando você Eu amo foi... esse cara, Mano, ele é assim, ele é o cara que ele faz pelo exemplo. Só que, qual que é a parada? Quando a gente tava vendo uns vídeos da CPI, várias pessoas nos comentaram assim, caralho, aí ó, influenciador de verdade, usando a influência dele pro bem, tem que ser igual o CBzinho, Salvador, tipo, várias pessoas citando o CBzinho. E aí eu fico assim, porra, mano, tipo, o CBzinho tá fazendo uma parada que ele não deveria fazer. Não era obrigação. Tá ligado? Tipo, ele tá usando porque, assim, eu me inspiro porque eu quero levar isso pra minha quebrada. Ele tá asfaltando a rua em 2025, irmão. Ele deveria estar fazendo, né? Ele poderia estar fazendo um espaço de lazer. Mas ele tá fazendo o que o Estado deveria estar fazendo, ele tá mano. fazendo o básico. O básico que já tá previsto na Constituição, mano. Você já merece isso daqui. O cara vai e asfalta uma rua. Ah, mas ele tá usando a influência pro bem. Legal, mano, mas ele não deveria estar fazendo... Não, ele tá fazendo o básico pro Estado. Pro Estado, porque mano. Pra ele, tipo, é muito, porque não é obrigação dele, Exato, mano. Ele tá, tipo, mano. Tá ligado? Tipo assim, fazendo um bagulho que é foda, mas que não deveria É ter isso, essa necessidade. Mano. Necessidade, de é ele isso, fazer é isso, tá ligado, é irmão? isso, O bagulho é muito louco, tá ligado? E esses bagulho é muito complicado. O parceiro passa várias caminhadas também. Eu mesmo eu falo pra você, eu já tentei pular em algumas balas e vários bagulhos às vezes é complicado, porque num exemplo, tá ligado? Ó, até hoje tem, mano. Uma invasão em Guanás, pai, não posso citar muito, mas é num prédio, mano, que o governo começou, não terminou. O bagulho é bem carente, irmão. Tem bastante família venezuelana, tá ligado? O bagulho é feio, irmão. E lá embaixo tem uma favela também e tal, só que essa favela já foi de madeira, agora evoluiu. E pai, o que acontece? Eu não entendia muito lá. Os pessoal teve uma época que tava querendo ser expulso, o governo tava querendo tirar os pessoal de lá e tal. E aí eu fiz um vídeo
que eu ia fazer um vídeo e ia postar, né, mano? Cara, as pessoas vão ficar sem moradia, pá e pum. Mas aí depois, quando eu fui trocar umas ideias com os pessoal, um exemplo, pra terminar as moradias lá, irmão, ia ter que tirar as moradias dos pessoal lá de baixo. Pum, e às vezes tem muito disso, tipo assim, pra fazer uma parada, tem que tirar outros pessoal, tem que, pum, e eles não dão suporte de moradia pra esses pessoal, porque se eles fossem dar o suporte pros dois pessoal, tava ótimo, irmão. Aí às vezes você vai lá e puxa um bonde de 1000 graus, tá ligado? Tipo assim, e aí às vezes ainda vai ter outros pessoal que não vai ficar contente com o bagulho e que às vezes vai ficar pá com você pela parada que você fez, tá ligado, irmão? Porque vai respingar em várias pessoas e é um poder que não tá em nós, mano, tá ligado? total. E às vezes o cara, o bagulho é várias fitas, cuzão. Por isso que ele foi 1000 graus, tá ligado? De conseguir fazer a parada, de cobrar, de fazer dar certo, porque querendo ou não, não é só o asfalto, irmão. Pra fazer o asfalto tem que fazer o saneamento, tem que tirar uns barraquinhos, umas famílias, tem que, entendeu? Tem um processo. Por um tá planejamento, ligado? mano, que deveria né? ser dos caras. Por isso que bate nessa parada que você tá falando, que, tipo, não é obrigação nossa, cuzão. Porque é até complicado pra nós fazer, irmão. É uma Lógico. questão de infraestrutura e planejamento urbano que os caras deixam a desejar, que é mínima. Que se acontece alguma coisa, quem é o responsável é o CBzinho, mano. E deveria Entendeu? ser o Estado, É tá isso que ligado? eu É tô mó falando, doideira, entendeu? mano. Por isso que nós não podia colocar a cara, mas é obrigado. É? Porque, cara, você tá vivendo a vida inteira aqui num lugar que não tem asfalto, não tem saneamento, tá ligado, irmão? Porra, você vai ficar calado? É de você, tá ligado? É da sua índole. Entendeu, cuzão? É da sua índole. É isso. Entendeu? É isso. Bagulho aí, se o CB também ele é monstro porque ele mostra a caminhada que fala bem também pra caralho e tal, mas não fica colocando as caras pra falar toda hora. É o seguinte, ele mostra no exemplo. É. Esse bagulho pra mim é o principal. Antes de nós também ser um cara que gosta de tomar as frentes pra estar falando em alguns lugares, de pum, é você mostrar no exemplo. O CB é um cara sensacional, irmão. Puxa o bonde, bota as caras, faz o trampo, 1000 graus. Monstro. É. CBzinho, tira o chapéu. Também.